daqui a pouco estamos fazendo aqui uma ponte para o livro do profeta Abacuque. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mas amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Nós vemos aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo e preocupado no sentido de doutrinar a igreja para evitar que o caos, o mal se instalasse no meio da igreja. E vem aqui a advertência do apóstolo Paulo a Timóteo. Naquele tempo, uma extrema corrupção nos últimos tempos. Então, Paulo escrevendo a Timóteo diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E esses tempos, não só agora, mas já de algum tempo, nós temos visto que tem chegado. São tempos difíceis, trabalhosos, que não tem sido fácil, porém a igreja do Senhor nosso Deus tem se mantido de pé, avivada, em oração, protegida pelo dono da igreja, que é Cristo, e tem abençoado o seu povo na terra. Porque haveria ou haverá homens amantes de si mesmo. E não só agora, mas já de algum tempo, nós temos visto esse tempo, homens que têm amado a si mesmo, não pensa no próximo, não ama o próximo, não perdoa o próximo, não trabalha em favor do próximo, mas trabalha só a favor de si próprio, pensando em si próprio, amando a si mesmo. Não pensa se vai prejudicar o seu próximo, se vai ofender ou afetar o seu próximo. Porém, Paulo alerta para esse tempo trabalhoso, ou esses tempos trabalhosos que iria chegar, que a igreja se mantesse incontaminável, aleluia, que a igreja se mantivesse protegida doutrinariamente, aleluia, uma igreja bem doutrinada, uma igreja protegida, preparada, ensinada, é uma bênção, meus irmãos, que enfrenta tempos trabalhosos, mas permanece nas suas convicções, servindo ao Senhor. Então, amantes de si mesmo, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães. Nunca vimos tantas pessoas que não respeitam mais os pais, as autoridades, enfim, há tantas pessoas, não há mais aquele respeito mútuo, aquele respeito que deve haver entre famílias e entre pessoas. Esse tempo trabalhoso chegou, mas a igreja, ela tem orado e tem levado uma palavra de alerta para a sociedade, aleluia, e não só para a sociedade, mas para a própria igreja. Os pastores, líderes, professores de escola dominical têm ensinado a igreja a se manter
aleluia, incontaminável pelo pecado. O pecado que de tão perto tenta rodear a igreja, mas a igreja tem sido vacinada pela vacina de Deus, que é a palavra do Senhor. Então aqui Paulo começa a destrinchar nos versículos esses homens amantes de si próprios, naturais, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados e orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Veja só a classe de pessoas que Paulo começa aqui a destacar e a falar a Timóteo, escrevendo a Timóteo, dizendo que esses homens são amigos mais dos seus deleites, dos seus prazeres, do que amigos de Deus. E aquele que se faz amigo do pecado, amigo desses deleites, desses prazeres, se constitui inimigo de Deus. Ele próprio se constitui inimigo de Deus. Então veja só que tempo chegamos. E quando foi escrito esse texto, veja só o alerta de Deus para a humanidade. Deus já via, já previa o que ia acontecer, mas também naquele tempo já estava acontecendo alguma coisa, e Paulo tinha a obrigação de alertar Timóteo que vacinasse a igreja, aleluia, que doutrinasse a igreja, que se preservasse doutrinariamente nos pés de Cristo, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Aleluia. Então veja só, indo agora para o versículo 9: não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Então, esses que procedem desta forma, eles não irão avante, não irão muito longe, porque será esclarecido a verdade, e a verdade vem à tona, e esses que procedem de tais formas não irão muito longe. Glória a Deus. Haverá um acerto de conta. Deus chamará à prestação de conta cada um desses que andam nessas condições, nos seus próprios desejos e na sua própria vontade. Glória a Deus. Mas nós temos a obrigação, o dever de estarmos olhando para a palavra de Deus e procurando se corrigir todo dia da nossa vida. Vamos para o profeta Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Podemos fazer uma ponte desses dois textos. O profeta Abacuque fazia a sua oração a Deus e dizendo que aviva, Senhor, a tua obra. Ele estava vendo a necessidade, o distanciamento do povo de Deus. Estava se distanciando, estava se envolvendo com a frieza carnal. E o profeta na sua oração diz: Senhor, aleluia, aviva a tua obra. No meio dos anos notifica. Senhor, chega avivando, fazendo uma coisa nova. Então, nós vemos nos dois textos um pouco parecido com relação no texto de Abacuque pedindo ao Senhor que avivasse a sua obra, aleluia, chegasse com provisão e providência. E no texto de Timóteo, nós vemos também
que esses homens trabalhosos, esses homens que não queriam reconciliação com Deus, estariam se afastando e procurando até contaminar alguém. E qual é a recomendação de Deus para a igreja? Afastai-vos desses que procuram contaminar a igreja, que procuram entrar por um caminho de heresia e de rebeldia. Afastai-vos dele. Recomendação de Paulo para Timóteo e para a igreja do Senhor nosso Deus. E no mesmo texto de Abacuque, no versículo de número 17, eu acho muito bonito esse texto, já até falei sobre ele. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Abacuque pede para Deus avivar a sua obra, a sua igreja, chegasse com providência, e ele agora ora a Deus outra vez, do mesmo texto está escrito, e mostra aqui, dá um panorama, detalhando cada coisa, pontuando cada coisa e dizendo, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira não produza, não traga, não venha a mentir, aleluia, nos campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam roubadas ou arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Veja que situação, não ia, ainda que não tivesse alimento, ainda que não houvesse produção, ainda que não houvesse animais para que ele se alimentasse desses animais, ou que o animal não produzisse o seu leite, vamos dizer assim. Ele diz, todavia eu, como crente, como servo de Deus, como crente que espera a providência, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, ainda que houvesse toda essa turbulência, ele estava dizendo, eu permaneço crente, adorando, servindo, glorificando ao Deus do impossível. Aleluia. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força. Mas no versículo 18 ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, e Jeová, o Senhor, é a minha força. Da fraqueza extraí força, ou tirei força. Talvez você olhe para um lado, para o outro, e diga, eu estou sem força. Estou sem força para caminhar, estou sem força para trabalhar, estou sem força para sair, para ir, para vir. Receba esta palavra, Jeová, o Senhor, é a tua força, é a sua força. Se você olhar para você mesmo e não tiver força, procure da fraqueza extrair força, aleluia, e lembre-se que Deus é a tua força, a tua bandeira, aleluia, levante-se no nome de Jesus, alegre-se no Senhor, nosso Deus, como Abacuque disse, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Cada um tem passado por momentos difíceis, seja desemprego, seja enfermidade, seja privação de alguma coisa. Mas Abacuque passou também, ele mostra aqui que todavia se alegraria no Senhor se houvesse tudo isso aqui. Então nós, meus amados irmãos, devemos
em meio a toda turbulência, se alegrar no Senhor, perseverarmos em oração, crendo que Jesus estará resolvendo toda a situação. Ainda voltando para Timóteo, glória a Deus, voltando para Timóteo, capítulo 2, a Timóteo, melhor dizendo, capítulo 3, continuando no versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Icônio, em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo continua recomendando a Timóteo a perseverar na sã doutrina e a seguir de perto essa doutrina e a permanecer nessa doutrina. E ele diz: tu tens seguido de perto a minha doutrina, o modo de viver. Meus irmãos, hoje, com todas as adversidades e com todos os pensamentos até teológicos diferentes, pensamentos doutrinários diferentes, tenhamos cuidado, meus irmãos, a não sair da rota certa, do rumo certo, aleluia, a não entrarmos pelo caminho de distorção da palavra de Deus. Paulo tinha cuidado com a igreja, Timóteo também tinha, e hoje os pastores ainda têm e deverão ter, aqueles que porventura não tenham, devem ter o cuidado de ensinar a igreja e a doutrinar o rebanho do Senhor, a não sair da presença de Deus e a não ser engoldado por todo tipo de doutrina e de heresias por aí afora. Paulo chama a atenção dizendo: você tem seguido de perto a minha doutrina, o meu modo de viver. Olha, o modo de um crente viver numa sociedade fala muito alto, aleluia, o ir e vir, o comprar e o pagar, glória a Deus, a forma de se expressar, de falar, de agir, de conversar, aleluia, esta forma fala muito alto, meus amados irmãos. Estamos aqui tratando-se de um culto de doutrina, e um culto de doutrina não pode ser um culto sem a palavra, sem a explanação de um texto sagrado que Deus quer para a sua igreja. E é a palavra de Deus que nos molda, aleluia, que nos corrige, que corta aquilo que está fora do lugar, o que deve sair. Então a palavra de Deus, ela faz limpeza na vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Vamos permanecer naquilo que aprendemos. Por que Abacuque não se desviou? Porque permaneceu na palavra do Senhor. Olhe, Abacuque fazia aquela oração, uma oração firmada, aleluia, e pediu um avivamento. Será que o avivamento já não está chegando na vida de muitos individualmente? Eu creio que quem não orava está orando, quem não lia a palavra está lendo,
Quem não tinha temor a Deus está tendo. Quem precisava liberar perdão ou receber perdão, assim está fazendo. Então o avivamento individual está chegando na vida de cada um e trazendo para a família do modo geral. E isso, meus amados irmãos, vai trazer para toda a igreja. Quando o avivamento começa na vida de cada um individualmente, vai atingindo as famílias, e as famílias que é a igreja, vai impactando o trabalho e a obra do Senhor. Que este avivamento chegue até você, chegue até a sua casa. Se você tinha um pensamento distante daquilo que Deus quer para você, saiba que Deus quer você bem pertinho dele, aprendendo com ele, da forma dele. Claro que isso não é por imposição, é por livre e espontânea vontade. Deus não quer que ninguém siga ele obrigado. Não, Deus quer que cada um siga por livre e espontânea vontade, por amor, por prazer, por convicção. E quando assim o faz, Deus conhece os corações, a intenção dos homens. O crente é abençoado quando segue a Deus por amor. Glória a Jesus. Sirva ao Senhor por amor, meus irmãos. Tenha desejo de ir para a casa do Senhor. Davi, ele se expressou muito bem que eu possa morar na casa do Senhor por longos dias. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora nem todos podem vir, né? Por causa das privações, mas quando voltarmos ao normal, tenha prazer, aleluia, de servir ao Senhor, de vir à casa do Senhor, de cultuar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de manifestar a sua alegria diante da nação, da sociedade, que você é crente na pessoa bendita de Jesus. Não tenha vergonha de dizer que é crente, ou não precisa nem dizer, porque a sua vida diz que você é. As suas ações diz quem você é. Aleluia. E é prazeroso você sair numa rua e alguém lhe encontrar e lhe dizer, você é crente porque você é diferente, você tem um brilho de Cristo na vida. Glória a Deus. Terminando no versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela é inspirada. Não pense, não tenha aquele pensamento, foi escrita por homem e ela era para ser escrita por quem? Se não fosse pelos homens. Agora, tem uma diferença. Um livro normal, o homem pode colocar ali a sua vontade, o seu pensamento, o seu desejo, a sua melhor das intenções naquele livro. Mas a Bíblia é diferente. O homem não colocou o que queria, o homem não colocou o que pensava, mas o que Deus queria que ele escrevesse. Foi inspirada pelo Espírito Santo, foi introduzido na palavra de Deus o que Deus queria se revelar para a nação, para o mundo. Aleluia! O desejo de Deus para a sociedade, para a igreja. Está escrito na Bíblia a inspiração divina do Espírito Santo. É por isso que quando a lemos, nós sentimos a presença de Deus e entendemos pela revelação do Espírito Santo, porque não é um livro qualquer. Aleluia. Então ela, primeiramente, ela é inspirada. A palavra de Deus é inspirada, creia nisso. Não foi escrita pelo homem, mas inspirada por Deus. Não foi introduzido pensamento de homens, mas o que Deus queria que fosse escrito. Ela é proveitosa para ensinar, é o que estamos fazendo aqui, ensinando passo a passo.
trazendo um assunto doutrinário para você pensar, refletir, meditar, extrair e colocar em prática aquilo que a Bíblia está falando. Para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, aleluia, seja perfeito, ouvindo a palavra e sendo instruído por ela, aleluia, corrigido por ela, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído, ensinado, moldado para toda obra de Deus. Aleluia. Que o Senhor nosso Deus aplique esta palavra no teu coração, no meu coração, nos nossos corações,